Olá pessoal, paz e graça a todos em Cristo Jesus. Meus irmãos, eu vou gravar este vídeo. Na verdade, eu vou aqui trazer uma indignação do meu coração, que eu tenho enfrentado muito dentro da igreja, e esse vídeo vai ser específico para aqui trazer um pouco, jogar um pouco para fora, a indignação que está dentro de mim de ver muitos irmãos que deveriam andar de mão dadas conosco, e muitas das vezes são pessoas arrogantes, pessoas estúpidas, pessoas ridículas, que muitas das vezes não aprenderam a obra de Cristo, não deixaram Jesus trabalhar no seu coração e só sabe estar ofendendo os outros. Meus irmãos, primeiramente, eu não prego em igrejas. Eu tive muitos problemas com igreja, pregando. Eu confesso que isso não é uma chamada para mim, tá bom? Não tenho chamada para pregar. Eu já sofri muito com questão de pregação, então há algum tempo atrás eu parei mesmo, entendeu? Não prego. Com algumas exceções, às vezes mesmo, às vezes eu acabo que pregando, mas não sou costumeiro a pregar. Peço até perdão para as pessoas que me convidaram até hoje. Eu não pude atender o convite de estar pregando. Eu não gosto, irmão. Eu já vou logo aqui. Eu já enfrentei muitos crentes arrogantes dentro da igreja, pastores arrogantes, que eu não sei com quem eles aprenderam tanta arrogância na vida. Então, eu já fui pregar em lugares onde, por exemplo, irmãos disseram assim, o irmão lá, o pastor lá nessa igreja, lá no interior, aqui no interior da nossa cidade mesmo, irmãos diziam assim, olha, esse pastor lá, ele é humilde, um cara humilde. Fui lá, preguei, quando terminei de pregar, o cara sobe no púlpito e começa em tom de arrogância a falar algumas questões, e aí eu fico pensando com quem esse pessoal aprendeu isso. Eles falando, eles são humildes, mas se eu subisse em um púlpito para rebatê-lo, eu seria arrogante, entende? Então são pontos que eu fico pensando, que mentalidade é essa? Onde as pessoas às vezes querem procurar conflito com seus irmãos, onde as pessoas às vezes querem procurar contenda. Em primeiro lugar, eu quero dizer que eu sou amigo e não sou inimigo, tá bom? Por isso eu parei também de pregar, não prego. Por isso eu até que aconselho você não me convidar para pregar na sua igreja, porque eu não tenho um pingo de vontade de pregar em igreja, ok? Eu fui já há algum tempo convencido pelo Espírito Santo de que eu não tenho chamada para pregar. A minha chamada, irmãos, eu falo aqui declaradamente, ela é apologética. Alguns irmãos, aí eu tenho visto agora um culto que a gente teve aí na igreja que eu estou congregando, o irmão sobe no púlpito e ele diz lá no final do culto que pregar, no caso assim, tem gente que estuda a Bíblia para estar debatendo. Eu creio que ele queria jogar uma indireta ali para mim. Primeiramente, eu quero aqui deixar bem claro, irmãos, que eu sou apologeta declarado, ok? Eu sou um defensor da fé do ponto de vista cristão, da fé ortodoxa, ok? Eu defendo a fé do ponto de vista ortodoxo, então eu não nego isso. Segundo lugar, irmãos, procure conhecer as pessoas, beleza? Eu professo apologética, mas com maturidade. Nenhuma pessoa, por exemplo, que fale ou queira falar de mim, ele sabe e conhece de fato a minha vida. Nunca sentei com nenhum irmão aqui de Portel para trazer esclarecimento com respeito ao que eu penso. Então, tem gente que não conhece, às vezes, o outro e acha que a pessoa é imaturo. Eu sou apologeta, mas eu não sou imaturo, eu não sou criança. Eu sei o que eu estou fazendo para Deus e na obra de Deus. Eu sei a obra que eu estou operando para Deus, eu tenho noção disso. Então, não estou fazendo nada fora das escrituras. Eu estou falando isso porque eu estou pronto para responder com respeito à minha personalidade. Se alguém me questionar com respeito a debate, eu debato mesmo, irmão. Se for o caso e eu sentir de Deus que deve haver ali um debate, eu debato no campo das ideias com pessoas que sabem dialogar. Debato, entende? Não fujo e falo para você que eu tenho maturidade. Eu nunca fiz isso em tom de conhecimento, sempre fiz isso em tom da palavra de Deus, de defender aquilo que nós cremos, e também eu não sou tolo de achar que eu vou convencer um herege, ok? Nunca pensei isso. Agora, aqueles que estão
nos rodeando, aqueles que estão vendo, assistindo, eles vão perceber onde que está o engano. Então, muitas pessoas nesse contexto são convencidas da palavra da verdade, entende? Um belo dia aí um irmão pregou no Templo Central, um culto abençoado, uma benção, irmão para pregar, e ele começou a xingar questões de debate, pelo final da pregação novamente. Alguns irmãos me chamavam na rua, eles até às vezes criticavam e achavam graça e diziam: e aí, o que, que você achou da pregação? Eu disse: foi uma benção. Mas no final o irmão se empolgou. E aí as pessoas, sabendo que eu sou nesse tom apologeta, e alguns caçoavam, e quando foi um dia lá no Templo Central, eu vi o irmão lá atrás, o pregador, eu pedi para conversar com ele, e ali eu peguei, fui questionar ele com respeito a debate, porque ele era contra. E ele não conseguiu sustentar dentro das escrituras esse debate é errado. No final das contas, ele acabou concordando que a Bíblia apoia debate. Então, irmãos, a Bíblia não é contra todo e qualquer debate. Entende? Tem debate que é tolice, tem debate que você tem que fugir, tem questões que são tolas, tem questão que é insensata. Então, quando a gente fala em questão de debate, a gente não está mencionando todo e qualquer debate, mas está mencionando algumas questões. Por exemplo, a doutrina de Cristo, em alguns aspectos, ela está sendo atacada, ela está sendo enfraquecida por questões dos hereges. Os hereges precisam de uma resposta à altura para que eles saibam que eles, eles não são também tudo aquilo que eles acham ser. Então, tem hora que a gente tem que baixar a bola do herege, tem hora que a gente tem que, digamos assim, esclarecer aquilo que a gente crê. Entende? Por exemplo, eu sei que muitos irmãos aí são uma bênção para pregar, mas se você perguntar para ele por que ele crê em línguas estranhas, talvez ele não consiga sustentar nas escrituras por que ele crê em línguas estranhas. Tem muitos irmãos aí que são uma bênção para pregar, mas se você perguntar para ele por que ele crê em batismo no Espírito Santo, talvez ele não saiba te explicar por que ele crê em batismo no Espírito Santo. Talvez ele não saiba te explicar por que ele crê que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, uma coisa é você pregar, outra coisa é você entender o que você está pregando, ok? Então aqui eu quero deixar declarado que, de maneira clara mesmo, eu estudo a Bíblia, sou um estudante das Escrituras desde que eu aceitei a Cristo há 15 anos atrás. Não estudo a Bíblia para debater, eu estudo a Bíblia para o meu devocional, no entanto eu debato, ok? Se for o caso, eu entro em debate, mas eu não faço isso sem conhecimento, eu não faço isso como criança, ok? Então, por isso eu digo, se você é contra debate, se você quiser falar alguma coisa com respeito à minha personalidade, me chame para uma conversa com você, eu estou pronto para conversar com você, para lhe ouvir, e também botar algumas questões em pauta para que a gente possa entender, esclarecer melhor as coisas de Deus, ok? Então, a Bíblia não é contra todo e qualquer debate. Que Deus te abençoe.